Boa tarde, turma 200. Desejo a todos saúde e paz. Quero avisar que a nossa prova do segundo bimestre é dia 22, no segundo horário. Fiquem atentos, tá ok? Espero que todos estejam bem para fazer a prova nesse dia. Terça-feira, dia 22, a partir do segundo horário. Tá bom? Na segunda-feira, na segunda-feira nós não temos aula, né? Tá certo. Então, essa aula de hoje é a última antes da prova. Depois da prova nós temos mais 2 ou 3 aulas. Eu espero que vocês continuem assistindo às aulas, porque vai ajudar quando começar logo o terceiro bimestre, tá bom? Então nós vimos a função seno. Vimos que a função seno vai de 0 a 2π. Vimos que o domínio o domínio do seno é todos os elementos do conjunto dos reais, tá? E a imagem vai de -1 a 1. Vamos estudar hoje a função cosseno. A função cosseno tem algumas coisas parecidas com o seno. Só que agora, esta função, ela é definida no eixo dos x, no eixo da abscissa, enquanto que o seno é definido no eixo y, tá ok? Essa é a grande diferença do cosseno para o seno. O seno é definido no eixo y e o cosseno é definido no eixo x. Então, de acordo aqui com a definição, definimos a função cosseno, a função f de r em r, que a cada número real x associa-se o cosseno de um arco de x, radiano. Ou seja, cada x associa-se a cosseno de x. Então, nós vamos trabalhar aqui com arcos em radianos. Isto não quer dizer que não podemos trabalhar com graus. Então, se vier com graus, transforma para radiano. Se vier em radiano e quiser transformar para graus, para ficar mais fácil, não tem problema, tá ok? O importante é você saber fazer essa relação. Π é equivalente a 180 graus, logo, qualquer outro valor que vier diferente de π, você transforma em graus ou vice-versa. Então, a função cosseno, definida no conjunto dos reais, para cada número real de x que você determina, associa-se o cosseno de um arco de x em radiano, ou seja, o arco em radiano. Pode ser também em graus, né? Ou seja, cada x associa-se o cosseno de x. Colocando aqui no diagrama, muito parecido com a do seno, nós temos aqui a função de r em r, y igual a cosseno de x, esse x é o arco, pode ser em radiano ou em graus, e o x, tá? A função x aplicada ao cosseno de x, nós temos o que? A imagem. Aqui nós temos o domínio, que é o chamado conjunto A, ou o primeiro conjunto, e no segundo conjunto nós temos a imagem. A imagem vai ser sempre os elementos que estão associados ao conjunto primeiro, ou ao conjunto A, tá ok? Se sobrar algum elemento, é chamado de quê? De contradomínio, tá ok? Domínio é todo o conjunto A, a imagem são apenas os elementos que são associados ao elemento X, e o contradomínio são todos os elementos do conjunto B, tá ok? Isso aqui nós já vimos lá nas definições que vimos de função, e não vai mudar para o seno e não vai mudar para o cosseno. Inicialmente, vamos esboçar o gráfico de f de x para um x pertencente a
0 a 2π. Então, f de x, que é a mesma coisa que y igual a cosseno de x, para x pertencente de 0 a 2π. Pode ser para mais, professor? Pode, mas a partir de 2π, você vai ver que a senoide vai se repetir. Tudo que foi feito de 0 a 2π se repete para além de 2π ou antes de 0. É muito parecido a senoide. Então, diz que se repete. Vamos ver como é que fica isso aqui, né? O cosseno de x, ó, ele é definido só no eixo x. Então, quando tiver o arco no eixo y, vai ser sempre 0. Então, aqui nós temos, ó, o x que vamos atribuir, o y igual ao cosseno de x, que vai ser esse valor aqui, ó, e o par xy, que vai ser formado. A partir do x dado, nós vamos encontrar o y, e aí nós formamos o par ordenado. Aqui a mesma coisa, que é só uma sequência. Então, por exemplo, se eu disser que o x é 0, o y igual ao cosseno de x, ó, para cosseno de 0 é equivalente a 1. Por que 1? Porque 1 é o comprimento do raio dessa circunferência. Então, vai de menos 1 a 1. Para x igual a π sobre 6, ó. Π sobre 6 é a mesma coisa que 60 graus. Se eu substituir isso aqui, ó, por cosseno de x, vai ficar cosseno de π sobre 6 ou cosseno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Ora, o par ordenado vai ser π sobre 6 e raiz de 3 sobre 2. Esse aqui é o x. Ó. Para π sobre 4, que é igual a 45 graus, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Para π sobre 3, ó, π sobre 3, aliás, bem aqui, π sobre 3 é 30, ó, 30 graus. E π sobre 3 é equivalente a 60 graus. Tá ok? Então, o cosseno de π sobre 3, que é a mesma coisa que 60 graus, é meio, que é o mesmo valor do seno de π sobre 2. Tá ok? Agora, para x igual a π sobre 2, ó, é equivalente a 90 graus. Está no eixo y, então logo é 0. Tudo do cosseno que estiver no eixo y é 0. Então, π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Então, vai ser 0 o comprimento. Para 2π sobre 3, ó, então, o cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos meio. O par ordenado é 2π sobre 3 e meio. X é 2π sobre 3. Quanto é 2π sobre 3 em graus? Só você multiplicar aqui, ó, 2 vezes 180 dá 360. Por 3 dá 120. 120 é a mesma coisa que 60 graus, tá ok? Então, dá menos meio. Aqui é meio, aqui é menos meio, ó, porque é simétrico. Para 3π sobre 4, ó, 3 vezes 180 dá 540. Por 4 vai dar quanto? 4 vezes 10, 40. E 4 vezes 8 dá... 4 vezes 9, 4... Vai dar 100 vai dar para 45, não estou lembrado aqui quanto dá. Eu sei que 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui deve ser equivalente a menos 45 graus. Você vê bem aqui, ó, π sobre 4 é 45, 3π sobre 4 é equivalente a 45 graus. Mas aqui dá um pouquinho mais, ó, ele é simétrico. E 5π sobre 6 para 5π sobre 6 dá menos raiz de 3 sobre 2, tá ok? Que é o equivalente à raiz de 30, o cosseno de 30 graus, porque é simétrico, tá? Para o valor de π, ó, é igual a 180, está no eixo x, dá menos 1, tá ok? Menos 1. E aí segue, ó, aqui são só os pares ordenados, ó, π menos 1. Aqui vai para 7π sobre 6, dá menos raiz de 3 sobre 2. 5π sobre 4, dá menos raiz de 2 sobre 2. 4π sobre 3 dá menos meio. 3π sobre 2 dá
0. 5π sobre 3 dá meio, tá ok? Então, aqui vai repetir tudinho, ó. 7π sobre 4 da raiz de 2 sobre 2, ó. 11π sobre 6 da raiz de 3 sobre 2, aqui dá negativo, e aqui dá positivo. E aí vem, ó, 2π é o equivalente a 360 graus, vai dar 1, ó. Ora, se π está lá em 180 é menos 1, 2π vai dar em 360, que dá 1. E aí vem novamente o par ordenado. 7π sobre 6, menos raiz de 3 sobre 2, 5π sobre 4, dá raiz de 2 sobre 2, 4π sobre 3 dá menos meio, e aí vem, ó. Aqui é só os pares ordenados. Diante desses pares ordenados, nós podemos formar a senoide, ou seja, traçar esse gráfico da senoide, que nós vamos ver lá na frente. Algumas características da função f de x igual a cosseno de x. Ó. O domínio de f, domínio, que é o primeiro, é o conjunto dos números reais. Ó. Então, o domínio do cosseno é todos os elementos do conjunto dos reais. São todos os elementos do eixo x, vai de menos infinito a mais infinito. A imagem vai de menos 1 a 1. Menos 1 é 180 graus, ou π, e 1, que é 360, ou 2π. Então, a imagem vai de menos 1 a 1, tá ok? A função f, ela é periódica e tem período 2π, pois seus valores se repetem de 2 em 2π. Para cada 2π, essa senoide vai se repetir. Nós vamos ver a senoide só até 2π e vamos ver o gráfico com valores superiores a 2π. E nós vamos fazer uma comparação. Vai ver que vai se repetir a partir de 2π. Então, significa que o período da função cosseno é 2π. O que é período na função? São aqueles valores que passam a se repetir. Tá ok? Tem o mesmo formato de 0 a 2π, a partir de 2π vai ter os mesmos formatos anteriores, tá bom? Não esqueçam disso aí. Então, o gráfico da função f de x igual a cosseno de x é uma curva chamada de cossenoide. Olha aqui, ó. Para x igual a 0, para o cosseno de 0, o y é 1. Para o cosseno de π sobre 2, é 0, porque é 90 graus. Ó. Para o cosseno de 180, menos 1. Ó. Tá? Cosseno de π, menos 1. Aí vem, ó, cosseno de 3π sobre 2, que é 270. 270 graus está no eixo y abaixo do x, é negativo. Mas aí, para o cosseno, dá 0. Está aqui, ó. X igual a 0. Ó. Cosseno de 3π sobre 2 vai ser 0. O cosseno é no eixo x, então fica o y sendo 0, fica 3π sobre 2. E o cosseno de 2π? O cosseno de 2π está no eixo x, dando uma volta na circunferência. Está bem aqui, ó. Deu uma volta e chegou aqui. Aqui eu tenho quanto? 1. Está aqui o 1. Vamos olhar no gráfico de novo? Cosseno de 0 é 1, porque está bem aqui, ó. Cosseno desse x é um valor qualquer. Cosseno de π sobre 2, está bem aqui, ó, é 0, porque só é definido no eixo x. Tá ok? Cosseno de π, está bem aqui, ó, é menos 1. Tá ok? Cosseno de 3π sobre 2, está bem aqui, ó. Também é 0, está aqui, ó. Cosseno de 2π. Cosseno de 2π, ele deu uma volta, ó.
Cosseno de 2π também é 1. Então, assim nós temos o quê? Esse gráfico, uma parábola cossenoidal ou cossenoide. Cossenoidal ou a parábola do cosseno. Cossenoidal ou cossenoide. Qual a diferença deste gráfico para o gráfico do seno? É que o gráfico do seno começava bem aqui, ó. Para seno de 0, o cosseno era 1. O seno era 1. Então, para o seno de 0, o cosseno era 0. Então, começava bem daqui, ó. Em vez de começar do alto aqui do 1, começava do 0. Pode observar lá na aula anterior. Então, ficava 0, ia para o 1, voltava para o 0, vinha para o menos 1, voltava para o 0 e voltava para o 1, tá? Agora, no cosseno, ele começa do 1, lá em cima, aí começa decrescente. No senoide, ela começava crescendo. No cossenoide, a função começa decrescente, vem até o menos 1 e começa a crescer novamente, ó. Então, nós vamos observar esses dados, esses sinais, numa figura que nós temos logo na seguida, tá ok? Nós vamos dar uma parada aqui nessa aula e voltamos logo em seguida, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.